Vamos orar. Pai, o Senhor é o nosso amigo, de tão próximo que o Senhor é, a sua companhia consegue nos fortalecer, consegue nos deixar cheios de ânimo. Como diz o salmista, mesmo quando a gente andar no vale de trevas e morte, não há necessidade de haver medo, porque o Senhor está conosco, Pai. Quão precioso é poder falar isso. E a gente poder ter a certeza, de fato, que o Senhor é conosco. Essa noite para nós é tão especial, porque podemos vir aqui para te agradecer, para deixar nossa alma se satisfazer de tantas coisas que nós já nos satisfazemos nesse dia, do alimento, da água, do descanso. A gente pode vir aqui e pedir ao Senhor que a tua palavra possa descer ao fundo do nosso coração e habitar nele, a ponto de fazer a nossa vida cada dia mais completa, Pai. Esse domingo nós oramos pela nossa irmã lá de Salvador, que sofreu um AVC. Nós queremos continuar orando por ela, na esperança do Senhor trabalhar em favor da recuperação dela. Mas quão especial é saber que todas as igrejas no Brasil têm orado por ela. Que privilégio nosso, de a gente poder ser unido também em momentos desafiantes da vida como esse, Pai. Eu agradeço para o Senhor ter nos dado a tua palavra, que ela mesma possa nos deixar ouvir a voz do Senhor. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amém. Bom, Tiago capítulo 2, o título aí é Fé e Obras. Eu acredito que não deva ter ninguém, se tiver alguém, são poucas as pessoas que nunca leram esse trecho das Escrituras. Muito bem. Esse é um texto que Tiago ele fala de coisas assim interessantes e ao mesmo tempo que causam uma certa confusão. Quando nós lemos no versículo Vamos lá, Davi. Vai, Davi. Fala, mano. Me ajuda aí, fala assim que... 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras. Espera aí, vamos voltar aqui. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Tem uma coisa aqui diferente nessa escritura, não tem não? O quê? Não, Tiago aqui acho que não estava bem, cara, nesse dia. Tá isso na sua Bíblia também, não? Tá igualzinho. Justificado por obras? Como assim? Tem que fazer igual coisa, Não, mas eu posso aqui provar por meio das Escrituras que Paulo falou que o homem é justificado por Deus pela fé, independente das obras. Você tem dúvida? Nós vamos ler. Será que tinha uma rixa entre Paulo e Tiago que não foi resolvida? O que será que aconteceu nessa história?
Tem alguma coisa aqui que não está certo, não está não? Nossa vida também. E aí? Isso. A obra justifica a fé. Mas Paulo diz que o homem é justificado pela fé, do início ao fim, independente das obras. Ah, não. A fé gera obras. A fé gera obras. Mas ele está dizendo que o homem é justificado pelas obras e não apenas pela fé. Pelas obras que vêm da fé. Mas Abraão, Abraão, quando ele creu em Deus, né? Quando Deus pediu Isaac como sacrifício, ele tinha fé de que Deus de alguma forma ia ressuscitar Isaac. Ele não sabia como, de qual maneira. Então ele provou, tendo fé em Deus, agindo. Tem ação. Fala, senhor Anderson Marinho. As obras, na verdade, são a materialização da nossa fé, né? É basicamente isso. Em tese, não precisa de fazer, mas se há fé, a obra é natural. Mas o que já está falando aqui que o homem é justificado por obras. Sim, por quê? Ela foi materializada. Ela é materializada. Basicamente isso. Deixa eu contar uma história aqui para vocês, então, para a gente começar a entender a nossa... Não faz divisão, não. É história de pedagogo, viu, gente? Um dia uma determinada professora, ela chegou na sala de aula e ela falou assim para os meninos: ó, a aula está encerrando e eu vou dar um para casa para vocês. Vocês vão chegar aqui amanhã, vocês vão me falar qual que é a coisa que vocês mais têm medo. Tá bom? Tá bom. Todo mundo pegou a mochila, foi para casa. No outro dia, cedinho, a professora estava lá, fez a chamada e começou a perguntar: e aí, vocês fizeram para casa? Sim. Aí a professora começou a falar: fulano, o que você tem mais medo? Ah, eu tenho medo de mula sem cabeça. Ah, muito bem. Aí depois perguntou o outro fulano. O menininho chamava Joanes. O que você tem medo? Ah, eu tenho medo de vampiro. Aí depois perguntou para Rose Bahia: o que você tem medo, Rose Bahia? Ah, eu tenho medo de lobisomem. E foi perguntando. E aí a professora viu que tinha lá o Joãozinho. O Joãozinho não tinha falado nada, estava ali quietinho no canto dele. E falou: olha, Joãozinho, você não fez para casa, não? Fiz, professor. Joãozinho é aqueles meninos complicados que toda sala de aula tem. Ah, é? O que você tem medo? Ah, não quero falar, não. Não fala, Joãozinho. Fala, tá bom, vou falar. Eu tenho medo do Malamém. Malamém? Que isso, Joãozinho? Não, é porque toda vez que eu vou orar com minha mãe, ela fala para livrar do Malamém. E aí o menino, até hoje. Com Tiago acontece algo semelhante. Você lê, você entende mais ou menos. É o Malamém também que você está com medo. Livrai do Malamém. Então vamos começar a entender aqui o que está acontecendo nessa história. Vamos ler lá Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem
e treme. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Meu Deus! Você pode ver que tanto a fé como as obras estão atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Então não só Tiago fala que o homem é justificado pelas obras, como ele embasa nas escrituras, falando de Abraão, falando de Raabe. Será que Tiago e Pedro e Paulo se contradizem? Nós podemos pensar claramente que quando Paulo fala, é graça, não é? Efésios 2 fala isso, que não é por obras, para que ninguém se orgulhe, é por fé. Estou vendo aqui uma irmã baiana? Ou não? Não. Convidado. É? Convidado. Ah, tá bom. Então, será que tinha uma questão entre Paulo e Tiago que ficou sem resolver? Paulo achava que era pela fé e Tiago achava que era pelas obras? Será que eles não resolveram isso? Então, para a gente entender melhor isso, vamos ver o que realmente Paulo pensa a respeito. Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Bom, então esse aqui é o pensamento de Paulo, que é fé, não é obra. Então como entender o que está acontecendo no pensamento desses dois homens? É fé ou é obra? E aí você está falando, é fé e obra. Aí cai na história do malamém. Você não entende muito bem o que é isso, mas é isso. Bom, uma coisa que nós vamos ver aqui, que ninguém é salvo pelas obras, mas também ninguém é salvo sem obras. Será que é isso mesmo? Bom, vamos abrir rapidamente. Você vai ter que ser ninja aí. Lucas 3. Desculpa, Mateus 3. Tem Lucas 3 também, mas eu vou preferir Mateus 3. Ser ninja mesmo. Tem que ser ninja. Mateus 3, versículo 8. João Batista pregando aqui, ele diz: deem fruto que mostre o arrependimento. O contexto aqui era que João estava pregando, as pessoas vinham para ser batizadas. O que ele falava para as pessoas? Tem fruto que mostra o seu arrependimento. Faz alguma coisa. Não é só vir aqui, pronto, recebeu, acabou. Não. Então nós estamos vendo aqui que tem uma obra aqui. Ou não?
faz alguma coisa que mostre seu arrependimento. Então ninguém é justificado ou aceito pelas obras, mas também não é aceito sem elas. É preciso haver obra. O próprio Jesus, nós não vamos ler aqui, mas você pode anotar em Mateus 5,16, fala que os homens deveriam dar frutos, para que todo mundo pudesse ver as boas obras, né? E glorificar a Deus por causa disso, por causa das nossas boas obras. Então Jesus também fala sobre a gente ter obras. Voltando lá no impasse de Pedro, Paulo e Tiago. Será que Paulo pensava que era simplesmente, puramente pela fé? E fim de papo? Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento, essa escritura de Tiago 2, ele teve um sério problema e ele fez uma tradução errada. Porque talvez ele traduzindo todo o Novo Testamento, falando de ser aceito pela graça e tal, pela fé, aí ele chega lá e Tiago fala pelas obras. Sabe como Martinho Lutero traduziu isso? Somente pela fé. E pensa-se que há uma contradição de fato. Se é fé ou se é obra, como que é isso? Nós vamos procurar entender aqui hoje. Primeira coisa, vamos ver o que Paulo fala em relação às obras. Romanos 2, 6. Ninja. Romanos 2, meia dúzia. Que diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então Deus vai recompensar cada um conforme o nosso proceder. Em outras traduções trazem segundo as suas obras. Romanos 14, 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 1 Coríntios 3, 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Bom, podia ler mais uma série de outras escrituras que Paulo fala sobre a questão das nossas obras. Que nós vamos ser julgados conforme nossas obras, sejam elas boas ou más. Está em 2 Coríntios 5:10. Ele fala também das obras do velho homem. Está lá em Colossenses 3:9. Então Paulo atribui sim a importância das obras na vida cristã. Não é só fé. Mas então por que Paulo disse que o homem é justificado pela fé do início ao fim, independente da sua obediência, independente das suas obras, não é? Por quê? E aí a gente precisa entender o seguinte: há dois momentos aqui diferentes. Um momento em que Paulo está falando e um momento em que Tiago está falando. Paulo está falando no início da coisa cristã, da vida cristã. E quando ele está dizendo que o homem é justificado pela fé, ele está dizendo que não há nada que nós possamos fazer para receber de Deus o perdão, a reconciliação, a misericórdia. Não há nada.
Ninguém vai fazer nada para merecer isso de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar o que Deus fez por meio de Jesus. Então você vai ser aceito pela fé nisto. Aí sim. Você não pode fazer, ninguém pode fazer nada para falar: Deus, eu fiz isso, agora o Senhor tem que me perdoar, o Senhor tem que me salvar. Isso não é verdade. Ninguém pode fazer nada. Então Paulo está falando de uma fé que nós precisamos ter para a gente receber, para a gente aceitar aquilo que foi feito. Porque não há o que fazer para receber isso, para merecer isso. Isso só pode ser por iniciativa de Deus. De Deus ter nos dado isso e pela fé você poder participar disso. Então esse é o sentido que Paulo estava falando sobre ser aceito pela fé. Ficou claro? Amém? Muito bem. E aí voltemos lá para Tiago. Tiago está questionando um tipo de fé meramente intelectual. A fé que você acredita e só. Supostamente, o contexto aqui de Tiago está falando para quem? Hein? Para os irmãos. Tiago está falando para os discípulos. Ele fala: ó, para você que já aceitou a fé, para você que já segue Jesus, para você que recebeu a mensagem, a fé carece da prática. Sabe por quê? Porque olha, não adianta você pensar que um tem fé e o outro tem a prática. Isso não existe. Tiago falando para os irmãos. Se você tem uma fé meramente intelectual, ela não age sobre você. Por exemplo, Roland, que é um cara que gosta de matemática, responde o seguinte: Roland, o quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual a quê? Aê, Roland! Obrigado. Mudou a sua vida? Fala aí para nós. Você acredita realmente que a soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa? Também acredito. E o mal amém. E o mal amém. Livrai-nos do mal amém. Agora, se eu falar para o senhor Roland, que quando você vai lá no supermercado, que 1 quilo de carne custa R$20. E aí você decide fazer um churrasco para nós. Você fala: vou levar 2 quilos de carne. E aí na hora de você pagar, o cara fala: olha, custa R$45. E aí, o que você faria? Falar que ele está me surrupiando. Por quê? Porque está cobrando a mais. Mas por que está cobrando a mais? Porque 20 mais 20 é 40. Você acredita realmente nisso? Acredito. Ah, então nós temos aqui um dado interessante. Ele acredita que R$20 mais R$20 tem que ser 40. Então não adianta você comprar no supermercado 2 coisas de R$20 e o sujeito cobrar 45. E aí ele vai lutar por isso. Aí não. Se não for 40, eu não vou nem levar. Então, ele não só acredita que 20 mais 20 é 40, mas ele faz valer na hora que ele necessita desse raciocínio. A fé é a mesma coisa. Não adianta você falar: olha, eu acredito que 20 é mais 20, mas na hora de você comprar, o cara te cobra 50. E você: não, é isso mesmo. Então você não acredita, porque não teve uma ação prática na sua vida.
aquilo não fez diferença para você. E a fé cristã é a mesma coisa. Tiago está falando que ela precisa mostrar as obras. Porque se ela não mostra obras, ela está morta. Então, vemos que Paulo está falando lá no início da fé cristã, e Paulo já está falando, e Tiago está falando mais para frente, do perigo de você dizer que tem fé e não ter obras. E como nós vimos, ninguém vai ser salvo pelas obras, mas tampouco sem elas. É necessário ter obras. Em outras palavras, se a sua fé não demonstra obras, de modo algum você pode ser um cristão. Porque se não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para realizá-las. Nós somos salvos para realizar as obras. Olha o que fala em João 6, 26. Desculpa, João 6, 28. E lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí Jesus responde que a obra é crer naquele que Ele enviou e tudo mais. E se a gente crer naquele que Deus enviou, que é Jesus, aí nós podemos lembrar em João 8,31, se você permanecer na minha palavra. Jesus, em Mateus 28, enviou os 12, os 11, para a obra. Em João 14, Jesus fala: aquele que crê em mim fará as obras. Então qual é a obra? Crer naquele que Deus enviou. Qual que é a obra daquele que enviou? Fazer as obras que eu faço. Se você não crê em Jesus, Jesus está falando, se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras. Obra é algo grandioso para Deus. Não existe essa fé. Não, olha, eu não estou realizando obra nenhuma, mas olha, puxa, eu estou ali com Deus. Muito bom, Davi. Não existe. Muito bom. Na minha concepção, não é nenhum dado estatístico, mas parece que isso é uma coisa generalizada. Não, eu tenho fé, eu não estou fazendo, mas olha, eu tenho fé. Respeita a minha fé. Talvez vamos fazer aqui uma rápida análise aqui de nós, sobre a nossa obra. Eu acredito que você tenha fé. Pensa um pouco nas suas obras dessa semana. Pensa em as obras. Segunda, terça. Você está vivendo para realizá-las? Sua vida é realizar as obras que Deus deixou, que Jesus nos deu? Eu tenho compartilhado com vocês, né, como tem sido meu evangelismo. Tenho ficado super animado, porque vocês também têm compartilhado comigo como tem sido o seu evangelismo. E aí vai uma troca, eu te animo, você me anima, e aí eu posso falar: não desanimeis. Animais. Animais. E aí compartilhando a fé com o primeiro que apareceu, que é um rapaz que não conhecia nada da Bíblia, mas ele estava lá tentando entender o que estava nas Escrituras. E aí ontem a gente começou a estudar com ele sobre a palavra de Deus. E foi incrível, porque a gente lia a Escritura. O que você entendeu? Isso.
Eu fiquei bobo porque eu praticamente não precisei explicar nada para ele, porque ele entendeu tudo. Isso, o que você entendeu? Não, isso. Você quer praticar? Eu quero. Falei, amém. Amanhã nós vamos estar de novo. A fé tem que vir com obras. Está colado, é uma verdade gêmea. Fé e obra, não separa. Como está sendo a sua vida no dia a dia em relação às suas obras para Deus? Porque também nós somos justificados por obras. Nesse sentido, nós vamos ter que prestar contas. O que nós estamos fazendo, vivendo? Se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 14, diz que cada um de nós vai levar consigo o resultado do seu trabalho. É trabalho, é obra. Sem obra, não tem fé. Paulo e Tiago não se contradizem, eles se completam. E a mensagem de ambos ela é essencial para a nossa fé. Realmente você não vai fazer nada para Deus te aceitar. É pela fé. Por graça. Mas uma vez aceito, está sendo chamado para realizar obras. Amém. E é incrível porque quando a gente lê o Salmo 119, Davi fala demais, né? Se eu não me engano, cada versículo, que o Salmo 119 ele é separado pelas letras do alfabeto hebraico. Se eu não me engano, eu acho que no último versículo de cada um desses trechos, ele fala da alegria dele de obedecer à lei de Deus. Então, as obras, elas nos fortalecem, as obras, elas nos animam, as obras nos inspiram. Quando você realiza as obras de Deus. Então, se a gente sair daqui hoje pensando que realmente eu sou justificado por obras e por fé, bom, a fé inicial nós já tivemos. Agora, a fé que deve acompanhar, as obras que devem acompanhar a nossa fé. Se fizermos isso cada dia, agirmos porque nós temos fé e por isso que as obras aparecem. Nós vamos ver o que Deus vai fazer. Porque quando Jesus diz que quem crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores, olha, eu creio que Jesus está pronto ali para mover as obras que nós estamos caminhando. Amém. Porque nós estamos indo para fazer a obra dele. Então ele vai querer fazer muito mais por nós do que ele fez, porque ele era um. Então, irmão, você tem fé? Mostra as suas obras. Que aí nós vamos ver se realmente nós temos fé. E se você sair para ter obras, você vai ver que você vai ficar cheio ainda mais de fé. Interessante também que a gente pode pensar isso também nos nossos grupos, né? Tipo, será que o meu bate-papo é um bate-papo de fé? Ele tem tido obras, tem tido visitantes, tem causado impacto no bairro, onde que está? Eu acho que acaba sendo, às vezes as pessoas nem fazem por mal, mas é uma armadilha, né? A pessoa está lendo a Bíblia, orando, ela sente, não, eu estou aqui vivendo a vida cristã. Né? Às vezes não é proposital, né? A pessoa se enreda nisso. Né? Verdade. Eu acho que o próprio questionamento que pode haver entre Paulo e Tiago diz respeito a isso. Não, mas Paulo fala que não tem obras. Então, eu estou em paz, porque se eu não tiver obra, está tudo bem. Mas não entende que isso aí diz respeito a uma coisa, a sua aceitação a Deus. Mas depois disso, obra. É só um detalhe com relação a Paulo. Ele fala em algum lugar que a mesma fé que Abraão teve. Ele fala isso. Fala. A mesma fé que Abraão teve. Então, subentende-se que não é só ficar sentadinho. Fala a verdade, cara. Ficar sentado sem fazer nada é horrível. Muito bom. O emocionante mesmo é quando você vai para fazer as obras. E isso é que cada um de nós precisamos de viver na nossa vida cristã. Obras que nós vamos ser justificados por elas.
E a fé inicial, nós já fomos justificados. Então, irmãos, tenha obras para mostrar o tanto que você tem fé. Amém? Amém.